Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Lembrando sempre que são diálogos que impactam, um programa que traz o ecumenismo, o universalismo e, acima de tudo, nós temos como missão falar, transformar em realidade, na nossa prática, nas nossas ações, o amor universal. Hoje nós teremos um convidado muito especial que veio lá de Vinhedo até aqui para poder nos agraciar com o seu conhecimento e a sua experiência de vida espiritual. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários e, claro, compartilhar muito esse episódio, porque isso será e sempre vai ser muito importante para o nosso canal. Oi pessoal, eu sou Ana Cláudia Lambert, estamos começando mais um episódio de 1818. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa semana e que as coisas estejam acontecendo de forma tranquila para vocês. Hoje, antes de apresentar para vocês o nosso convidado, eu quero primeiro agradecer quem trouxe a convidada pra gente hoje. Porque quem trouxe foi a Maria Emília, ela foi minha professora de arte por muito tempo e eu sempre fui apaixonada por ela. Eu falava que quando eu crescesse eu queria ser igual a ela, porque ela sempre foi muito elegante. Ela tem um conhecimento absurdo de arte, então, em homenagem a ela, muito obrigada. Hoje tudo que eu amo de arte foi você que me ensinou. Então, muito obrigada também por tudo isso. E hoje estamos com o Afonso Valentini. Então, Afonso, por favor, você pode se apresentar para o pessoal que está assistindo? Claro, com prazer. Primeiro eu quero falar que a Maria Emília é uma amiga querida. E você tem razão, ela é uma pessoa que ela tem uma elegância natural. É uma pessoa muito espontânea, muito alegre e nos convidou. E eu atendi com muito bom grado, porque eu gosto de falar e divulgar a respeito da doutrina dos espíritos. Sendo assim, o meu nome é Afonso Valentini, eu sou um arquiteto aposentado e dedico o meu tempo livre para o trabalho voluntário junto à Casa Espírita, a qual eu estou hoje vinculado no município de Vinhedo, aqui perto de São Paulo. É isso. Então vocês já perceberam que hoje nós vamos ter um programa muito especial e já que todo mundo falou da Maria Emília, eu não posso também deixar de falar sobre ela. A Maria Emília é uma amiga muito especial, trabalhamos juntos durante muitos anos e digo a vocês com toda a convicção, uma mulher que possui um conhecimento sobre história da arte magnífico e nós trabalhamos muito em parceria. Bons tempos, né? Então fica aqui um grande abraço, Maria Emília, do seu amigo Marcelo. Vamos lá então. Afonso, primeiro eu acho que é fundamental dizer muito obrigado por você estar aqui conosco, dividir o seu tempo conosco e com todas as pessoas que nos assistem. E eu te pergunto, né? Como é que foi como você começou a sua infância? Se ela já era uma infância estimulada para a visão mais espiritualista, ou você começa numa outra religião, por influência da família, como que isso aconteceu? Essa pergunta é interessante, porque eu acho que eu comecei noutra religião, mas antes de nascer. Eu vou explicar. São histórias que eu recolhi da família, né? Eu não tinha consciência, era bebê, muito pequeno. Mas a minha mãe conta, até hoje ela é viva ainda, reencarnada, e ela me diz que eu, bebê, nós morávamos próximo a uma igreja católica, na época em que eu não tinha 1 ano de idade. E como eu sou o segundo filho, eu tinha uma moça que cuidava de mim, porque a minha mãe dava mais atenção para o filho mais velho. E aí essa moça era instruída, cada vez que dava 6 horas, a igreja normalmente registra isso com o sino. Isso. E ela disse que eu ficava inquieto como bebê, até que a minha mãe autorizava a pajem a me levar, que era muito próximo. Aí eu ia para a igreja e dentro do ambiente da igreja eu ficava calmo. A menina ficava lá um pouquinho e voltava. Isso ela disse que acontecia com muita frequência.
Mas, na verdade, eu nasci num lar não propriamente espírita logo quando eu era pequeno, mas no nascimento do meu terceiro irmão, que nós somos em 3, ele teve muitos problemas de cunho espiritual. E meu pai não era só católico, ele era alguém muito ativo na comunidade, estudou no Colégio Santo Agostinho, tinha um relacionamento com muitos sacerdotes, bispos, e era alguém muito engajado. Mas os problemas de cunho espiritual do meu irmão levaram o meu pai a observar uma necessidade diferente. E ele começou a observar que com a família da minha mãe, minha avó materna era de família espírita já desde as tias. Minhas tias-avós no Espírito Santo eram médiuns psicógrafas de receituário homeopático. Então já vinha de uma longa tradição. Mas ele não. E com a orientação e as práticas da minha avó, ele começou a observar que alguma coisa estava acontecendo ali com o filho. Então ele começou a investigar. Meu pai sempre foi uma pessoa muito curiosa, muito estudioso. E ele começou a investigar junto com um primo que era muito parceiro dele nas investigações, e eles descobriram a doutrina dos espíritos. E aí começou um grande envolvimento da família como um todo, mesmo com a gente pequeno, criança. Aí começamos a frequentar as casas espíritas, que àquela época era um pouco diferente de hoje. Mas eu posso dizer que eu praticamente nasci num lar espírita. Ah, entendi. Porque a gente sabe, né, é inegável que a família, nossos pais, eles influenciam profundamente na nossa primeira fase ali da infância e depois até a adolescência, né? E a gente vem escutando muitas histórias aqui e muitos começaram numa determinada religião e depois, quando cresceram lá, 17, 18 anos, começam a migrar para outras, até por conta da própria opinião, Sim. do seu próprio desejo. Então, pelo que você narra, de uma forma muito interessante, aquilo que começou ainda na sua mais tenra idade é algo que você carrega até hoje, né? Dentro da questão da doutrina, né? Da filosofia de vida voltada para os espíritos, né? Eu quis dizer a você dessa episódio da infância, da primeira infância, porque ao longo dessa encarnação, muitas pessoas para quem eu ministro palestra, mesmo aula, eles vêm em particular me perguntar: o senhor já foi padre? Né? Porque acho que a prática acaba deixando alguns resquícios. Então, nessa encarnação, eu não tenho nenhum envolvimento com a doutrina católica. Mas acredito que alguns cacuetes ainda apareçam aí, porque as pessoas reconhecem. Mas eu ainda queria fazer um comentário a respeito da influência dos pais, você muito bem comentou. E hoje eu vejo isso como uma necessidade. Você tenha a religião que seja, você compartilhe essa religião ou essa religiosidade com os seus filhos. Os filhos nascem no seu lar não por acaso. Estão vinculados aos pais biológicos ou àqueles que assumem a criação. Então você não tem que esperar que essa criatura venha decidir o que deseja. Você oferece o que você acredita ser o melhor. E, como você disse, conforme o espírito vai amadurecendo e se assenhoreando da sua própria consciência, ele pode migrar, decidir ir para outra religião, ou muitos fazem um hiato, preferem ficar
afastados da religiosidade, mas se você plantou ali a semente, ele sabe retomar e ele tem da onde tirar a Valores, necessidade né? de Algumas retorno, coisas muito os valores importantes, que são muito importantes. Eu creio muito nisso porque muitos jovens, né, principalmente na época da universidade, essa transição do ensino médio para a universidade, vivem esse ato muitas vezes, né? E é natural, né? É muito o mundo que nós vivemos, né? Esse monte de distrações, mas está lá a semente, né? E muitas vezes eles voltam depois desse processo todo, não necessariamente para aquela original, né? Sim. Que ele foi formado, mas os valores, alguns princípios importantes, eu acho que voltados para a questão da humanidade, do altruísmo, muitos para a caridade, ele acaba resgatando isso e buscando uma prática que para ele funcione, né? Exato. Então eu acho que isso é muito, muito legal. Agora, quando você, muito jovem também, vai para a sua universidade, você vai fazer arquitetura, né? Foi sua profissão a vida toda? Não exatamente. A arquitetura é uma profissão que eu escolhi, um curso que eu escolhi, porque exatamente ele é um guarda-chuva, tem muitas possibilidades. Eu sempre me imaginei alguém criativo, mas muito aberto em curiosidade. Então, escolhi a arquitetura porque achei que ela podia me dar exatamente essa abertura. E a minha família, esse pai muito cheio de curiosidade, de estudo, ele sempre foi muito ligado à educação. Então, ele sempre foi professor e durante toda a vida ele foi diretor e proprietário de uma escola de primeiro e segundo graus. Então, nessa escola, eu acabei ocupando um cargo de direção junto com o restante da família. E de forma que eu fiquei uma boa parte da minha vida profissional mais vinculado ao ensino do que à arquitetura. E só depois de muito tempo é que eu retomei o mercado, mas aí já tinha perdido um tempo grande para me envolver com projetos, então eu fui me empregar junto a um escritório de uma jovem muito talentosa que estava cursando a Faculdade de Belas Artes num curso que era novidade, que era de design interior. Então, com a minha experiência, com a minha formação teórica, eu pude contribuir com alguém jovem que não tinha exatamente essa visão de projeto e acredito que contribuí e aprendi muito com ela, né? E o meu último período de trabalho profissional foi com arquitetura de interior. Então, auxiliava as pessoas, principalmente as residências, mas muitos consultórios e salas comerciais, a reorganizar o espaço, né? A reocupar, a dar uma nova versão para uma necessidade nova. Isso sempre me desafiou, me encantou, né? Então você tem um espaço, agora você precisa dele para uma determinada modificação, uma nova função. E aí eu ia pesquisar como é que eu podia melhorar a ocupação e o uso desse espaço. E para mim nunca foi trabalho, sempre foi uma diversão, porque era muito empolgante descobrir e inventar soluções, porque eu não cheguei nunca a trabalhar com clientes que te disponibilizassem muitos recursos, né? Então a criatividade tem que ficar importante, ainda mais aguçada. E foi ótimo. E foi uma experiência híbrida, né? Eu trabalhei muito tempo na educação. No cargo de diretor, nunca dei aula. E aula eu só dou há muitos anos já, mas como voluntário da doutrina espírita. Agora, Afonso, você... Qual foi? Porque assim, eu acho sempre que nós temos um despertar. Por mais que a gente venha de uma caminhada, mas nós temos alguns chamados, sinais.
como você mesmo disse, a ideia de levar a doutrina e você tá nítido que isso para você é uma missão muito notória, mas você teve um momento onde você falou, é isso que eu quero, é isso que eu quero levar isso para o mundo, eu tenho isso como missão. Quando que você entende isso? Bom, eu preciso, para falar desse momento, que já é um momento de amadurecimento consciencial. Sim. Foi muito mais tarde. Mas eu preciso te dizer, porque eu acho que isso pode beneficiar as pessoas que estão ouvindo e que pegaram o mesmo barco em que eu estive e estou ainda nessa encarnação. Eu vim com um equipamento físico dotado de sensibilidade mediúnica. Então, eu tenho uma sensibilidade para intermediar os dois planos da vida um pouco mais acentuada do que a média, embora eu nunca tenha desenvolvido, o que eu acho ótimo, a clarividência ou a vidência. Até isso foi um problema, porque eu fui uma criança que sofreu de terror noturno. Tá? Então, na primeira infância, 6, 7 anos, ia dando 5, 6 horas que o sol ia desaparecendo, o meu mundo acabava completamente a graça. E eu começava a ficar muito assustado. E embora eu partilhasse o dormitório com o meu irmão, que era muito mais novo do que eu, mas era um ser humano que estava ali. Não tinha acordo, era difícil, eu sempre tinha muito medo. E isso me atormentou e aos meus pais também, porque era um transtorno. Até que um dia, uma dessas difíceis situações em que eu chorava muito, não queria ficar nem no quarto com o irmão de luz acesa, eu queria dormir na cama dos meus pais, que é onde eu sentia mais segurança. E eles trabalhavam o dia todo, não podiam ficar facilitando uma situação como essa, que era muito desconfortável. Então, houve uma pessoa muito encaminhada, acredito eu, pelos benfeitores, que foi um amigo da família, que era dirigente espírita, e eles não sabiam. E contaram essa situação, que já não sabiam mais o que fazer, e ele, muito dotado de sensibilidade, ele falou, olha, não se preocupem, isso é uma questão de sensibilidade mediúnica. Esse menino nasceu dotado dessa sensibilidade mais ostensiva, então nós vamos fazer uma assistência espiritual, vocês vão começar a frequentar a nossa casa e ele vai ter uma atenuação disso. E foi realmente o que aconteceu. Este é o primeiro fato. Tá. Depois, mais velho, eu entrei à faculdade onde eu conheci a Maria Emília. E lá, você sabe, você mesmo disse, o ambiente da faculdade é um deslumbramento. Né? Nós, da classe média, somos muito tutelados. As escolas de ensino médio, à minha época, eram muito limitadoras. Nós tínhamos regras muito firmes, não podia faltar. Nós tínhamos aula em 2 períodos durante o dia por causa do vestibular. Usávamos uniforme, era tudo muito rigoroso. E aí, de repente, com pouca idade, eu não tinha 18 anos, eu passei no vestibular. E aí, é outra história, ninguém te cobra, você vai a hora que você quiser, as pessoas são diferentes do que você conheceu e viveu. E esse pessoal todo, com pouca idade e nenhum juízo, começa a experimentar de tudo. Então me convidavam para festa, para sair, E a minha tal da sensibilidade sempre tocava o sino quando tinha qualquer coisa que era um pouco fora do padrão, não por outra razão, mas pela condição energética. Isso era muito difícil para mim e eu não sabia explicar. Eu era muito jovem, mas aquilo me angustiava. E eu queria me envolver, me enturmar, mas não conseguia. As pessoas já passaram a se acostumar a me ouvir recusar os convites para festa, para... Você não se sentia enquadrado? Nem um pouco. Até hoje, para mim, ainda é difícil.
à noite, lugar com pouca luz, muito som, muito gente. excesso, muita gente. Isso para mim ainda é complicado. Acredito que seja decorrente desta sensibilidade, da qual eu não tenho controle. Eu consegui, ao longo do tempo, educar, mas a intensidade a gente não controla, né? Então, foi assim muito difícil para mim. Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso me fez voltar a minha atenção, já que eu não podia me esparramar com os meus novos amigos, eu tinha que usar essa sensibilidade, a minha curiosidade, a minha intelectualidade de alguma forma. Então a minha casa era povoada, toda casa de espírita tem muito livro, né? Essa minha avó materna era uma ávida leitora e eu herdei muitos livros dela, coleções muito importantes. Então, jovem, com 15, 16 anos, eu já era um leitor contumaz da doutrina espírita. E isso me dava um conforto. Não só um conforto, mas um ambiente onde eu podia usar a minha sensibilidade sem me sentir tolhido. Tá. Né? Porque eu me sentia um ET. Não era um ambiente hostil, né? Não era hostil, você falou tudo. Ali eu não tinha nenhum risco. Mas, claro, isso você só vai entendendo com o passar do tempo, com o amadurecimento. Porque você até se questiona, né, Afonso, às vezes. Sempre Pô, será muito. que eu que estou errado, né? Eu achava... Bom, ainda acho que eu sou muito doido, né? Porque é muito diferente. Mas isso não quer dizer que você não tenha a chance, a oportunidade de se expandir. E eu consegui isso de uma forma diferente da maioria dos meus amigos. Levou muito tempo, mas eu consegui algum equilíbrio. Mas também, com pouca idade, eu também tinha recém entrado na faculdade, eu comecei a frequentar um curso de educação mediúnica, para o qual fui convidado. E era uma coisa que era do meu interesse. Então fiz a primeira escola de médium, como a doutrina espírita costuma chamar. Normalmente são 4 ou 6 anos, porque é uma vez por semana, o curso é muito longo, mas é muito homeopático. Tá. E é lógico que nesta primeira experiência, nenhuma ostensividade mediúnica acabou se revelando. Eu era muito jovem, eu estava iniciando a faculdade, não seria prudente. Isso tudo é reflexão do velhinho hoje, né? Mas naquela época eu fiquei muito frustrado. Eu imagino. Falei, caramba, sempre essa sensibilidade me incomodando e agora que eu estou no lugar certo não acontece nada, né? E eu via meus companheiros que eram senhoras, donas de casa, e quando você entra na faculdade você se acha o máximo, né? Eu falei, esse pessoal tão desprovido de intelectualidade... Aí fazendo, vendo, enxergando, eles desdobravam, falavam coisas que eu ficava impressionado e eu nada. Claro que são puro preconceito, né? Mas o tempo é um grande amigo. Então, com a passagem do tempo, eu me inseri nos trabalhos da casa e só depois de uns 6 ou 7 anos é que os sintomas do mediunismo começaram a se mostrar mais intensos. E depois de alguma experiência, vivência em diversas áreas, eu comecei a entender que eu tinha alguma facilidade para exposição, né? Então me convidavam para ser palestrante e eu, muito jovem, tremia que nem uma vara verde, ficava apavorado. Mas depois você supera essas situações, então eu comecei a perceber que havia uma coadjuvação mediúnica, que é uma mediunidade de tribuna, que a gente chama, em que você tem a inspiração, o acesso dos benfeitores. Um parênteses para que as pessoas entendam. Você se prepara, estuda o tema,
esgota, faz esquema. Eu faço isso até hoje. Tá. Mesmo temas Você tem sua recorrentes, metodologia, né? Tenho. Mas eu permito que, ao iniciar a exposição, a inspiração seja o carro condutor daquele momento. É algo preponderante. Exato. Então, lógico que com o tempo você vai entendendo e sentindo qual pedal que você tem que apertar, qual botão que você tem que soltar, e aí a coisa vai fluindo com mais tranquilidade. No começo, aí, inexperiência, até hoje eu levo muita anotação. É a minha segurança física material. Mas eu não uso, raramente uso. Às vezes, para fazer uma citação corretamente, ipsis literis, aí eu faço a leitura. Mas a edição daquele material que foi estudado, tal, eu entrego confiantemente aos benfeitores. E eles vão mostrando na minha intuição. Eu não incorporo nenhum espírito, é uma coisa mente a mente. É muito interessante. Mas eu sei que o resultado sempre é positivo. E a edição daquele assunto que eu não sabia, porque às vezes eu fico angustiado, será que eu inicio por aqui? Faço um caminho ou um chão para explicar melhor esse conceito, ou primeiro eu coloco o problema e depois... São as coisas próprias dos expositores. Então eu penso tudo, escrevo, imprimo, levo aquele monte de material e faço a prece. Aí depois da prece a coisa vem aparecendo e você só vai seguindo e vai preenchendo. E normalmente dá muito certo. Então aí eu comecei a perceber que o fato de ter tido uma anterioridade junto à doutrina católica me trouxe uma facilidade com a religiosidade, não é a primeira vez. Então isso já é uma vantagem. E depois a gente sabe que a reencarnação tem como objetivo melhorar as suas condições e, de preferência, ressignificar o que não ficou bom e amealhar o máximo de recursos que você puder com novas atitudes, de preferência com base no modelo que nós adotamos em Jesus de Nazaré. Então eu falei, já devo ter mal utilizado a eloquência numa existência anterior como alguém que se beneficiava com aquela facilidade. E a gente sabe que isso aconteceu muito, né, muitas vezes. Então, a estrutura, a forma como a doutrina católica coloca, do sacerdote que intermedia o crente com a espiritualidade superior, dá a esse sacerdote uma certa vantagem. E eu acredito que eu utilizei muito mal essa situação. Então tive a oportunidade de, numa nova reencarnação, me colocar novamente diante do verbo, da eloquência, agora sim, para libertar as consciências que eu mesmo, porventura, tenha comprometido. Então eu tenho uma profunda necessidade de consciência de falar a respeito dos conceitos doutrinários, de esclarecer. As pessoas me dizem que eu sou muito didático, porque para mim é uma necessidade deixar claro que a nossa possibilidade de ascensão, de mobilidade espiritual, de crescimento, só depende de nós, né? Provavelmente porque eu devo ter falado isso de forma diferente noutra oportunidade reencarnatória, né? Afonso, algo que a gente ouve muito aqui no programa é que existem diferentes tipos de mediunidade. E aí eu queria que você pudesse explicar, principalmente a psicofônica, né, que você falou que é a que você desenvolveu bastante. Sim. E se esse é um processo que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida ou ela já nasce com essas inclinações e elas são trabalhadas no futuro? Uma pergunta bem interessante, Ana Clara. Isso. Eu repito seu nome para memorizar, que eu sou ruim de nome. Hoje nós temos as pesquisas do Dr.
Sérgio Felipe de Oliveira, que ele tem uma formação também em química. E ele descobriu, investigando os cristais de apatita da pineal. E descobriu que esses cristais, eles têm uma função muito parecida com a antena do celular. Eles são uma antena de captação. Então, cada um de nós reencarna com uma quantidade e uma situação física, mineral dos cristais de apatita que dão condições maiores ou menores de ostensividade mediúnica. Porque, a rigor, o Kardec, que é o codificador da doutrina dos espíritos, ele diz que todos nós somos médiuns. Porque você não conhece ninguém que nunca teve uma intuição, uma visão, uma experiência espiritual, mesmo não tendo ostensividade mediúnica. É comum a comunicabilidade dos dois planos da vida. E isso não é invenção do Kardec nem da doutrina dos espíritos. Isso é uma característica do ser humano, que estando encarnado, mas sendo um ser espiritual, um espírito imortal, ele tem essa facilidade de comunicação, né? Então sempre foi assim. A grande virtude da doutrina dos espíritos é a quantidade de investigação de material doutrinário que existe para você estudar e conhecer e entender. Então, a mediunidade, por esta característica material, ela pode ser muito variada. Não existem classificações fechadas, porque existem diferentes tipos de mediunidade. Mas a gente agrupa em grandes blocos atividades intelectuais, materiais, de efeitos físicos. É uma tentativa de classificação. As que nós mais conhecemos e utilizamos são as faculdades de vidência ou clarividência, de psicofonia, que antigamente se chamava incorporação, mas o nome dá uma falsa impressão de que o espírito emboca no médium. E não acontece isso. A manifestação psicofônica é uma aproximação mente a mente, né? E aí existe uma sincronicidade e o espírito utiliza você como um reprodutor de som, de voz e de gestual. Então, adotou-se hoje, eu acho um palavrão, mas é psicofonia, né? Essa é a mais comum. E a psicofonia consciente, porque a psicofonia inconsciente foi muito usada ou muito difundida entre os médiuns dos anos 20, 30, 40, até 50, porque ainda não existia um predomínio do consenso das pessoas com relação à espiritualidade e à mediunidade. Foi só com o advento dos dois pinga-fogo que existiram nos anos 70, 60, 70, com a entrevista do Chico, que estourou todas as audiências, que nunca teve uma situação como aquela, que a partir daquele momento o Brasil começou a aceitar de forma mais coletiva a mediunidade, a doutrina espírita. Antes disso não era assim. Então, você tem essa variação muito forte até dentro da psicofonia. Hoje já não tem mais essa necessidade. Então os médiuns são, a gente chama de conscientes. O que isso quer dizer? Que você precisa fazer um exercício de apassivamento da sua consciência, rebaixa a tua consciência estando lúcido, para que a influência que você registra se manifeste através de você, né? Então, isto é a psicofonia consciente. Qualquer situação de risco do espírito comunicante, você pode interromper porque você está lúcido e atuante no processo todo, o que é uma grande coisa. Agora, você falou também de uma outra mediunidade que você trabalha muito, que é a de tribuna, né? É aquela que você fala para a Assembleia
e traz uma mensagem também mediante uma inspiração No meu caso, pessoal, é uma inspiração que vem me auxiliar, como eu disse, na edição do material que eu preparei. Tá. Né? Não trago nenhum conhecimento extra estudado. Entendi. Então, das caixinhas que eu preparo, que eles movimentam esse material. Mas nós temos outros ostensivos, como é o caso do Divaldo Pereira Franco, como é o caso até do Haroldo Dutra Dias, mas o Divaldo é um caso muito expoente, né? Porque ele se revezam diversos espíritos e eles trazem informações novas, que às vezes não são nem de conhecimento do próprio médium, mas como ele tem uma ação muito persistente, antiga, com objetivos muito saudáveis e muito focados no desejo de esclarecimento, nós temos esse veículo mediúnico como fidedigno, porque a obra como um todo dele nos dá essa tranquilidade, né? Ele, através da mediunidade do Divaldo, nós temos toda a série psicológica da Joana de Ângeles, que é de uma excelente qualidade e veio nos trazer uma abertura muito grande nesse aspecto da psicologia. Existem grupos no Brasil todo, se dedicam, inclusive as associações médico-espíritas, se dedicam ao estudo da obra da Joana de Ângeles com relação às obras tradicionais, como a do Jung e por aí afora, e que trazem benefícios a muitas pessoas. Na nossa casa mesmo, lá em Vinhedo, nós temos um pequeno e modesto grupo de estudos baseado nas obras da Joana, que se propõe a fazer com que os integrantes vivenciem um processo terapêutico pessoal, né? Então ali, junto com a orientação e o estudo das obras, os próprios participantes vão se transformando. É um grupo que tem resultados, não são resultados muito grandes e expressivos, mas muito profundos. Agora, Afonso, foi muito legal você ter citado Joana de Ângeles, porque já tivemos perguntas no nosso canal para falar um pouco sobre Joana de Ângeles. Você poderia falar um pouco sobre, já que vocês têm um grupo, já trabalhando um pouco os estudos referentes a Joana de Ângeles, o que você poderia falar para o pessoal que está nos assistindo pouco sobre essa história tão importante? A Joana de Ângeles é um espírito que vem há muitos séculos se dedicando à melhoria do grupo humano. E ela traz essa contribuição na área da psicologia. Então, os primeiros livros dela, O Homem Integral, são livros que trazem um rumo novo, que ela associa a mensagem do Cristo com as nossas necessidades psicológicas, de crescimento, de transformação, de auto-perdão, de uma forma muito metódica. Ela é um espírito que sempre se dedicou muito ao estudo. Nas diversas reencarnações que nós temos notícia, ela sempre foi uma estudiosa e sempre religiosa, né? Porque acho que era a forma como esse espírito encontrou de se dedicar ao estudo sendo mulher, porque ela tem recorrentes encarnações na condição feminina. E a gente sabe que a nossa sociedade ocidental não é muito generosa com as mulheres, né? Sim. As mulheres sempre foram convidadas a uma participação menor, embora não menos importante na criação da família, na manutenção do lar, mas nunca permitiram muitos voos de crescimento, de ousadia intelectual, e ela sempre foi muito acima e à frente da sua época. Então ela tem uma obra que a gente chama de série psicológica,
que está descrita aí, são muitos livros, eu não vou saber dizê-los na sequência e na importância deles, mas que você encontra com facilidade hoje na internet, e grupos de estudo com base no seu conhecimento. Conhecimento da vivência desse espírito muito... não posso dizer luminoso, que a gente associa com santidade. A Joana tem uma profundidade que ela sabe reconhecer os meandros da dor e da sombra humana, sem preconceito. Então, ela, conhecedora dessa nossa riqueza de luz e sombra, ela nos dá um fio de Ariadne para a gente conseguir, com base em Jesus, fazer uma caminhada de libertação do nosso próprio aprisionamento, que é uma situação muito recorrente, muito comum, né? Você criar mecanismos por ignorância que te limitam emocional e intelectualmente, e até dificultando as relações afetivas e sociais. Então você vê, é uma abrangência muito grande, né? Com uma profundidade muito grande. E quem se interessou mais intensamente pela obra da Joana foram exatamente a classe médica, psicólogos, psiquiatras e médicos, porque tem a formação e lhes faltava essa visão que a Joana traz na série psicológica, que facilita o entendimento de Jesus, mas com o viés da psicologia. Tá, e a democratização desse conhecimento, ele se dá no século XX? Sim. Que começa a ser trabalhado? Sim, essas obras da Joana de Ângeles são todas dos anos 90 mais importantes para cá. Desde os anos 70 ela vem trazendo, mas a série começou a ficar mais intensa já perto dos anos 2000. E o Divaldo lá, hoje com 90 e muitos anos, continua dedicado e trabalhador. Ele é um exemplo muito raro de disciplina e de dedicação à tarefa, né? Este sim é alguém que reencarna com objetivos de divulgação. Nós somos o chão da fábrica, né? Mas precisamos de todas as peças para que você tenha um bom resultado. E mais, se você me permite estender, claro. Nós vivemos hoje um momento muito especial. Nós estamos já anunciado pelos espíritos, inclusive pelo próprio Kardec, no último livro da codificação, chama A Gênese. No último capítulo, ele fala a respeito do momento de transição e da nova humanidade que estaria acontecendo nesta transição, que nós estamos em pleno acontecimento. Então, hoje, nós temos uma situação assim. Nossa sociedade alcançou e conquistou valores inimagináveis de desenvolvimento em todos os sentidos materiais. Na medicina, na comunicação. É sensacional. Inclusive, cito a comunicação e a forma como se contaminou o celular entre nós, porque, se você observar, o celular, ele resgata em nós, espíritos imortais, a capacidade de comunicação. O espírito não precisa da palavra e de nada material para se corresponder. Você pode pensar e, pelo pensamento, se comunicar com aqueles que você ama e que você deseja contato. Então, quando a gente reencarna, você fica privado dessa faculdade que é tão comum do espírito. Quando alguém acena com esse aparelhinho que você, através dele, pode falar e ouvir o mundo, a gente entra em euforia. Fala aqui, eu estou na carne, mas tenho a liberdade de comunicação.
porque nós todos estamos acostumados a isso, mesmo que não nos lembremos. Então, esse avanço foi importante para o momento que nós estamos vivendo. Não tem nada de mágico, de místico. São fases de desenvolvimento que nós vamos alcançando, e quando você avança materialmente com a inteligência, a capacidade, a tecnologia, você passa a ter melhores condições para decidir moralmente o que você deseja fazer ou não. O desenvolvimento moral está sempre na sequência do desenvolvimento intelectual. Então, hoje nós estamos numa fase como essa. Nós chegamos aos píncaros do desenvolvimento. Sim. Nós temos cirurgias realizadas por robótica, inteligência artificial. A nanotecnologia. Acionando aí tanta coisa. O grafeno, que é um elemento novo que está aí nos laboratórios de pesquisa, trazendo surpresas para a gente. E quanta coisa mais que está chegando a cada minuto, que não dá tempo nem da gente contabilizar. Muito bem, eu brinco, e daí? Né? Eu gosto de perguntar, e daí? E daí que isto é muito bom, mas é em ilhas de desenvolvimento. Você tem um planeta inteiro. E você tem, no nosso planeta, situações em que as pessoas estão vivendo na idade do bronze. N necessidades, né? Quer dizer, agora, você tem lá o Silício, o Vale do Silício, mas você tem... a África, a subsaárica, sei lá. Bolsões de miséria. Bolsões de miséria aqui no Brasil, no estado de São Paulo, o Vale do Jequitinhonha. Você pode escolher. Na beira da estrada, embaixo do viaduto, você encontra gente morando, cozinhando, sentando no sofá ao céu aberto. Sim. Então, a nossa próxima etapa precisa e deve ser socializar o desenvolvimento, acolher a todos, para que todos se beneficiem. Isto é previsto, isto não é um fenômeno do planeta Terra, porque a doutrina dos espíritos acredita que o desenvolvimento humano se dá em todo o universo. Nós não somos exclusivos. E em todo o universo nós vamos ter espíritos iniciando o seu desenvolvimento como seres primitivos e depois uma graduação didática, pedagógica, para você entender que há degraus de evolução. Todos nós passaremos por eles. Estamos hoje num período de transição. O nosso planeta se caracterizou, já foi um planeta primitivo, com a nossa humanidade ainda descobrindo o fogo. Isso. Mas já evoluímos bastante, recebemos habitantes de outros sistemas que perderam a oportunidade, que se recusaram a avançar moralmente e vieram contribuir conosco numa fase primitiva. Nós temos obras como do Edgar Armond, Exilados de Capela, do Emmanuel, A Caminho da Luz, que nos fala muito a respeito disso. Transmigração de outros sistemas planetários. Nos ajudaram muito, alguns partiram, outros ficaram. E agora é a nossa vez. Estamos num planeta de provas e expiações, que é a classificação doutrinária, onde há o predomínio do mal, com a existência do bem. E nós vamos passar para um mundo de regeneração, onde você vai ter a presença do mal, mas com o predomínio do bem. Né? Então, quem permanece? Segundo os espíritos, aqueles que forem tocados pelo bem. Isso quer dizer que não ficarão apenas os bonzinhos, mas os que já têm o desejo de melhoria, aqueles que já incomoda a própria sombra. Esses permanecem, e os que estão hoje patrocinando situações caóticas, assustadoras, junto à coletividade, e que não atendem ao convite da evolução para a melhoria moral, esses serão deslocados
porque eu acho fantástica essa misericórdia do Pai. Por mais que você erre, que você faça tudo errado, não, eu quero errar, eu quero bagunçar, você não perde as oportunidades de renovação, as chances de transformação, o que é muito confortador. Então, esses espíritos não são banidos, eles são deslocados para planetas primitivos, eles têm um monte de conhecimento, tecnologia, vivência, vão auxiliar os que estão lá descobrindo a roda a melhorar a sua própria vida. Lógico que o custo disso é altíssimo, Claro. mas a cada um segundo as suas obras. Então, como nós fomos ajudados no passado por seres do sistema de capela, hoje nós exportamos, já desde os anos 50, muitos espíritos já não voltam a reencarnar aqui no planeta Terra. Ah, mas se abre a janela, está uma confusão danada. A fase de transição é quando você tem ainda a presença do anterior Coexistindo, né? e a presença do novo coexistindo. Então nós temos tido situações de requintes de crueldade, de perversidade, que nos chocam. No dizer do Emmanuel, nós não podemos nos chocar com ninguém, porque a gente não tem lembrança e memória do nosso passado. Então não temos direito. Mas isso nos deixa bem desconfortáveis. Mas nós nunca vivemos uma época tão fraterna e acolhedora como essa. Nunca se teve tantas organizações não governamentais. Hoje você faz uma campanha, uma vaquinha virtual, as pessoas se penalizam com a dificuldade do outro. Então, isto é um avanço. As pessoas já estão cansadas do erro. E é o único caminho. Mas como transformar isso? Individual e coletivamente. Não dá para ter um mundo melhor sem ter um ser humano melhor. Então, a proposta da doutrina dos espíritos é trazer uma espiritualidade mais acentuada e uma ética moral de conduta baseada no Cristo, que é o modelo dado por Deus a nós como aquele que melhor viveu as leis de Deus, né? Então ele nos trouxe o exemplo. O ser humano aprende por modelo. Se você fala uma coisa para o seu filho e faz outra, ele aprende o que você faz, não o que você fala, né? Porque isso não é o filho, é o ser humano. Então, Jesus, sabendo disso, não escreveu nada. Ele viveu, os apóstolos escreveram, alguns evangelistas, e nós seguimos esse modelo até hoje. A proposta de Jesus é universal. Tanto que ele diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele é o grande coordenador deste planeta que a gente enxerga como uma sala de aula, né? Ou como um hospital, às vezes até como uma prisão. Mas o fato é que ele é o coordenador. Então, ele dá o modelo para a nossa humanidade. E como recebemos muitos visitantes de outros sistemas que vieram degradados para nos ajudar, ele encaminhou diversos mensageiros que falavam melhor a linguagem de cada núcleo. E assim nós temos Buda, Maomé, Krishna, Zaratustra e tantos outros. Mas não podemos deixar de observar que Jesus é o espírito da esfera crística, ou seja, de uma elevação espiritual tão grande que ele é responsável pela coordenação dessa humanidade. Pegou esse planeta em formação e com uma grande, imensa e competente grupo de espíritos luminosos, puros, ele plasmou o que a gente tem hoje. Mas o planeta também evolui. O planeta evolui materialmente. E a humanidade que nele habita, que somos nós, evolui moralmente. Então hoje nós estamos vivendo um momento de transição. Como se nós vivêssemos numa casa em reforma. Quem já viveu a reforma morando dentro de casa sabe a confusão que é.
Então hoje nós vemos muita confusão, mas o apelo e o convite é: seja em você a transformação que você deseja ver no outro. Porque a gente adora cobrar do outro, Sim. mas não quer fazer, quer desfrutar da mudança. E a mudança começa dentro da gente, né? E não dá para ficar parado, né? Aí vem o movimento. A gente tem que promover isso, né? E a reflexão é um movimento importante, né? Porque faz as pessoas saírem da zona de conforto, né? Então, Márcia, você usou uma expressão que é um gancho para dizer que o movimento é característica da vida. Sim. Toda e qualquer vida, a criação de Deus está sempre em movimento. Não há 2 dias iguais um ao outro. As situações se repetem, mas nunca são as mesmas. A água que passa hoje no rio, amanhã é outra. O leito é o mesmo, mas a água é diferente. Então, nós, como criação de Deus, precisamos acompanhar essa mudança. Mas nós somos resistentes. Por quê? Porque a nossa imaturidade espiritual nos diz o seguinte: olha, do jeito que tá ruim, mas eu conheço aonde dói. Então eu não quero novo porque eu não sei onde vai piorar. Que é uma imaturidade. Quando você tem a plena consciência, e aí entra a necessidade de expandir a nossa consciência, de alimentar a nossa consciência com verdades superiores. Quais são elas? Deus, segundo a doutrina dos Espíritos, é a causa primeira de todas as coisas. Então, ele é o grande criador da vida e das leis imutáveis que regem todo o universo. E nos ama profundamente a ponto de nos proporcionar, de nos patrocinar grandes oportunidades de crescimento e de autoiluminação. Não se cansa nunca de nós. Não nos abandona, não nos pune, não nos castiga. Só exige que colhamos tudo que plantamos. Quando você sabe disso, que nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas obras ou da falta delas, que Deus nos ama incondicionalmente, você passa a entender que não há necessidade de angústia, de preocupação, de situações extremas como o suicídio, porque a gente se desespera porque não vai dar conta, porque o que vão dizer, o que vão pensar, como é que eu vou resolver o problema da guerra, as pessoas estão sofrendo. Mas isso não é papel seu, criatura, é papel do Criador. Então entrega para o Criador, que é mais sábio que você, e faz a tua parte. Só isso. Faz bem feitinha, com amor, com carinho. Errou? Começa de novo. São instruções simples que a religiosidade nos ajuda a descobrir, a rever, a trazer para o nosso dia a dia. Por isso é importante que os pais partilhem com os filhos aquilo que acreditam na religiosidade em que estão envolvidos. Mas, a rigor, a religião é um auxiliador. Ela não precisa. Você não precisa da religião para se iluminar, para ser uma pessoa melhor. Mas ela pode servir muito bem de corrimão, de condutor. Então, por que não buscar? Então, esta é a proposta da doutrina dos Espíritos, que começou não como religião, mas como uma doutrina, né? Uma doutrina, com base filosófica, com uma visão e uma investigação científica de universalidade, só aceitando aquilo que se reproduz em todos os cantos, e de efeito moral que a gente adota como religiosidade. No Brasil, nós tivemos essa versão religiosa muito mais acentuada. Hoje nós exportamos para o mundo todo o modelo espírita. O espiritismo nasceu na França, em Paris, mais especificamente onde morava o professor Hippolyte Léon Denisard Rivel e a sua esposa, que foi o grande coordenador desse conhecimento que chegou a nós através dos ditados mediúnicos.
né? Então ele recolheu esses ditados, percebeu que havia grande potencial de informação ali, e a sua grande contribuição foi a visão que ele tinha científica e pedagógica, que ele colocou à nossa disposição e nos concedeu as 5 obras incrivelmente atuais, século XIX, 1857, data de publicação do Livro dos Espíritos, a primeira obra. Nós estamos no ano 2024 e ainda aquilo tudo é atual. Por quê? Com base nos relatos mediúnicos dos benfeitores superiores que, com a permissão de Jesus, nos trouxeram. Então nós precisamos usar esse material, está aí, disponível. Vamos lá, buscar, ler, ouvir. Hoje tem tanta facilidade de acesso. Tem. Agora, não adianta você ter conhecimento, Marcelo, se você não põe em prática na sua vida. Aí eu sei tudo isso. Você pode saber e fazer um monte de bobagem, é o que a gente tem feito. Compartimenta o que eu sei e o que eu gosto. Ah, mas isso aqui dá muito trabalho, então eu prefiro fazer só o que é gostosinho. Mas isso é atitude infantil, né? Nós precisamos amadurecer. Exatamente. Afonso, tempo e Deus para você. Defina sobre a sua perspectiva. Tempo, para mim, é a oportunidade... Precisa ser junto? Não. É a oportunidade que eu espero ter lucidez para aproveitar agora, porque eu tenho consciência de que já desperdicei muito. Então agora para mim o tempo é importante. Eu costumo brincar com os meus amigos espíritas que vem, eu gostei muito da sua preleção, da sua palestra, da sua aula. Eu falei, olha meu filho, então você tenha certeza que eu não posso perder esse emprego de jeito nenhum, eu dependo desse salário virtualmente, que eu tenho muita dívida moral para pagar. E Deus, para mim, é, no dizer dos Espíritos, a causa primeira de todas as coisas. Só conseguimos enxergar Deus através da sua criação. Então, ultimamente, eu tenho feito um exercício de gratidão. Agradecer a Deus por toda a criação que me atende. O sol, a chuva, o frio, o calor, a mesa, a roupa, o alimento, a família, tudo é criação de Deus. Então, sem usar palavras, eu tenho utilizado os espaços mentais disponíveis para entrar em módulo gratidão e pensar em tudo que existe de criação. O macro, o micro, o oceano, a floresta, cada hora eu vou para um canto. E você vai, com isso, se reconectando a Deus, né? Que é muito complexo para a nossa cabeça de minhoca ainda. Os Espíritos dizem que não dá para falar mais do que causa primeira de todas as coisas, que a gente não dá conta de entender mais. Então, para mim, fica por aí. Muito bom. Pessoal, antes de pedir pro Afonso dar a última mensagem dele, a mensagem final, eu quero agradecer vocês que acompanharam com a gente mais uma temporada, porque esse é o último episódio da 5ª temporada. Então já vamos começar a temporada. Vou fazer um pedido para vocês também, que é comentar aqui algo que vocês querem ver nos próximos episódios, porque quem acompanha aqui, assíduo no nosso programa, já percebeu que teve várias pessoas que vieram por indicação. Então isso é muito legal também. Se vocês tiverem alguém que vocês gostam muito da história, que vocês admiram muito a história, entre em contato com a gente vai arranjar esse encontro também, porque é muito legal ver essa interação de vocês com a gente aqui. Agradecer o pessoal da produção, né? O chefe barra produtor, ou produtor barra chefe, o Leandro, tem o Diego, o Rodrigo, todo mundo que tá aqui, que ajuda a gente a fazer esse programa chegar até vocês. Então, muito obrigada e até a próxima temporada. Mas antes disso, Afonso, você pode, por favor, mandar uma mensagem pro pessoal que está assistindo e ouvindo a gente, por favor? Claro, com prazer. Bom, primeiro, eu gostei muito de saber que eu estou encerrando uma temporada. É um privilégio, fico contente e gostaria de pedir a todos que nos estão assistindo, que virão assistir, que se lembrem de coisas simples e importantes. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos numa experiência transitória.
Aqui dura no máximo 100 anos. Nós somos seres sem fim. Então, rebaixa a ansiedade, né? Pensa que o Pai nos ama de forma perfeita. Você não ama teu pet, teu filho, tua planta, teu carro. Ele nos ama de forma perfeita. Então nós temos um grande foco doador da vida nos dando o melhor. Você nunca, nunca está sozinho. Nós temos muitos corações que nos amam, encarnados ao nosso lado, junto com aqueles que não ainda precisamos aprender a amar, mas também temos muitos corações queridos em esferas superiores que nos acompanham pelo coração em todos os instantes. O grande segredo de entrar em contato com esses corações é entrar no módulo prece, desligar-se do mundo, das dores, dificuldades e lembrar que nós temos o direito e a possibilidade de nos conectar pela prece, com Deus, com Jesus, o nosso mestre, e com os nossos amigos. Sabendo dessa realidade que é indiscutível, todos os problemas são transitórios e são passageiros. E ainda servem de degrau para a nossa evolução. Então, desejo do coração muita paz para você. Muito bom. Direto de Vinhedo, né? Nós vamos te presentear com uma vela, né? Que é da Lute Benedetta. Então, essa vela, inclusive, com aroma exclusivo. Afonso, o aroma é exclusivo 1818. Ai, que chique. Ele foi desenvolvido para o nosso podcast e, claro, para os nossos convidados. Que gostoso, muito obrigado. Bom? E eu acho que você vai gostar muito, né? Fica um aroma muito bom. E tem o site também, né? Isso, todo mundo pode entrar no site, ver todos os produtos da Lute, entrar Como no Instagram, que é o nome? Lute Benedetta. Lute Benedetta, Isso. Luz Bendita. Luz Bendita. Que bacana. É isso. Isso. Vale a pena conferir. Vale muito a pena. Afonso, muito obrigado. Eu né? que agradeço a chance. Mais uma vez, né? Você veio de Vinhedo, parece que é muito longe. Não é longe, mas a gente está falando do trânsito de São Paulo, a gente está falando de estrada, está falando de chuva, né? Nós estamos aí tendo muitas chuvas em São Paulo. Então, realmente, eu tenho mesmo que... Fica aqui o agradecimento do 1818. Né? Mais uma vez, a Maria Emília nos presenteou com a sua presença, com a indicação. E depois, futuramente, a gente vai te chamar de novo para a gente poder recortar, né, a nossa conversa e a gente poder se aprofundar mais dentro de um tema que eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso. Olha, eu digo, para mim isso é um prazer. Vai ser muito então você legal. me dá a chance de falar muito como eu falo, eu fico feliz. É legal. Muito obrigado. Depois o nosso produtor /chefe, que é o Leandro Zermiani, ele vai conversar com você. Tá. Então, muito obrigado. Agradeço a chance e a oportunidade. Legal. Um abraço em cada um. Muito bom. É isso. Finalizamos a 5ª temporada do podcast. Nós vamos agora para a 6ª temporada. Esse foi o episódio 50. E é um episódio especial, que afinal de contas, completar 50 episódios é uma trajetória, né? E você foi a pessoa que nos agraciou com esse momento. Que bom. Então, muito obrigado. E, é claro, a você que acompanha o nosso programa. A gente tem pessoas aí de todas as idades que vem acompanhando. Lembrando que agora a gente tem um quadro novo, né? Que é o Histórias que Impactam. Isso que aí mesmo. tem mais a ver com cultura popular, mas... Entretenimento. Mas é claro que tem uma sincronicidade com tudo aquilo que a gente conversa aqui, né? Trazendo através de uma outra linguagem, de uma outra lente, uma outra perspectiva. Mas eu finalizo essa temporada, claro, deixando aqui todo o agradecimento de toda a equipe do 1818, porque senão são vocês que acompanham, que divulgam, que compartilham o nosso canal e os nossos episódios, o programa não teria chegado nesse ponto. Então, de verdade, muito obrigado, e é a certeza de que nós estamos no caminho certo, que é falar sobre amor universal, que é o que nós desejamos, não só para vocês que estão aqui agora nos assistindo, mas para toda a Gaia, para toda a humanidade. Nós precisamos de amor, né? Essa é a linguagem que transforma, é o vetor de todas as transformações.
amor universal, como Cristo nos ensinou, né? Então é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar muito o programa. Muito obrigado. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a vocês muita luz e muita luz. Até o próximo episódio e temporada.